Grécia Antiga, início da civilização grega. Então, nessa aula, nós iremos fazer uma introdução sobre a Grécia Antiga. Classicamente, os historiadores dividem a formação da sociedade grega nos seguintes períodos. Temos o pré-romérico, que é do século 20 ao 22 a.C., e nesse século se destacam a obra de Homero, Ilíada e Odisseia, os clãs, que são as comunidades gentílicas, invasão dos aqueus, dórios, eólios e jônios. E aí nós temos o outro período chamado Romérico, que é do século 22 e 8º a.C., e se destaca a dissolução das comunidades gentílicas e a formação das cidades-estados ou polis. Então nós temos o período arcaico, que é do século 7 ao 6º a.C. E aí se destaca Atenas e Espartas, né, que são cidades-estados, conquistas e expansão territorial dos gregos. E nós temos o período clássico, que é do século 5 e 4 a.C. E aí vai se destacar a supremacia da cidade-estado de Atenas, a ampliação das conquistas territoriais, as guerras médicas e a guerra de Peloponeso. E por fim nós temos o período helenístico, que é do século 3 e 2 a.C. Se destaca o predomínio macedônio, com Alexandre Magno, o Grande. Enquanto as civilizações do Oriente Médio se desenvolviam às margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, num canto do Mediterrâneo Oriental, entre a Ásia e a Europa, um povo de navegantes prosperava e criava uma cultura própria. Eram eles os pelasgos, ou homens do mar, que moravam na ilha de Creta. Creta era a maior e mais rica do mar Egeu. Os cretenses criaram uma civilização centrada no comércio marítimo. Então, para a gente começar a falar da história da Grécia, vamos falar sobre os cretenses, né? Então, naquela época, eles eram governados por um rei, os Minos, que decidia junto com um conselho o que deveria ser feito. Devemos supor que havia artesãos, comerciantes e marinheiros. A posição social das pessoas dependia daquilo que elas possuíam. Ou seja, aquela não era uma sociedade na qual a pessoa já nascia dentro de uma determinada casta, como no Oriente. Os cretenses possuíam escravos, embora em número reduzido. A principal atividade econômica dos egeus estava ligada ao comércio marítimo. O desenvolvimento da produção de cerâmica e produtos metalúrgicos em grande escala supria esse comércio. Os habitantes da ilha de Creta eram pacíficos. As cidades cretenses cresciam ao redor do palácio central, que contava com muitas salas que se comunicavam entre si por meio de corredores e escadarias. A sala principal do palácio era ao mesmo tempo santuário e sala do trono. As paredes dos palácios-templos cretenses eram cobertas de pinturas, nas quais se nota a ausência de guerras ou batalhas. As habitações encontradas nos fazem supor que não havia grandes desigualdades sociais. Os cretenses gostavam muito de esportes, como o atletismo. A música e a dança tinham um papel muito importante na vida social. Eles inventaram a flauta e a cítara para animar as reuniões que faziam. As mulheres ocupavam um papel de relevo com liberdade sem igual no mundo antigo.
participavam das atividades políticas e esportivas. As principais divindades cretenses eram femininas. As sacerdotisas desempenhavam o papel principal nas cerimônias religiosas dos cretenses. O mistério do desaparecimento da civilização cretense ficou esclarecido quando se descobriram os restos da cidade de Troia, onde hoje é a Turquia, e de Micenas e Tirinto, no sul da Grécia. Essas cidades eram fortalezas habitadas por uma tribo de ários, os aqueus, que conquistaram os cretenses e herdaram sua cultura. O rei de Micenas liderava os demais reis helenos nas campanhas de conquista. Eles penetraram na Ásia Menor e lá estabeleceram alguns povoamentos, mas tiveram de enfrentar um inimigo poderoso. A cidade de Troia, um centro comercial popular que se beneficiara da queda do poderio naval de Creta, atacando toda a costa grega por volta de 1100 a.C. Agamenon, rei de Micenas, querendo pôr fim à situação, liderou uma coalizão de helenos contra Troia. A guerra, a primeira entre a Ásia e a Europa, durou 10 anos. Os gregos penetraram na cidade escondidos dentro de um enorme cavalo de madeira com o qual presentearam os troianos. Daí vem a expressão presente de grego. No final, Troia foi totalmente destruída. Os reis de Micenas teriam continuado a expandir o seu território se não tivesse acontecido algo inesperado. Enquanto os aqueus lutavam contra os troianos, os dórios começaram a se infiltrar. Os dórios tinham uma coisa que os outros não tinham: armas de ferro. Por volta de 900 anos antes de Cristo, começaram a avançar em direção ao Peloponeso. As tribos helenas estavam divididas e debilitadas por causa da longa guerra contra Troia. E não conseguiam resistir. As que tentaram, como Micenas e Tirinto, foram arrasadas. Os aqueus foram reduzidos a escravos dos dórios. Em Creta, a destruição foi tão grande que não ficou uma única lembrança de seu esplendor. Com a chegada dos dórios, começou uma etapa muito importante na vida dos gregos. Esse momento é chamado de heróico, ou período homérico. Foi nessa época que surgiram os mitos, as lendas, os deuses e os heróis helenos. Com a invasão dos dórios, muitas famílias helenas fugiram e se refugiaram nas ilhas do mar Egeu e na Ásia Menor. Mais tarde, os dórios se estabeleceram no sul da Ásia Menor. A partir desse momento, o mar Egeu ficou totalmente rodeado de colônias gregas. Além disso, entre os séculos 8 e 7 a.C., as cidades gregas da Ásia Menor transformaram o Mediterrâneo num mar grego. Ao norte, nas costas do Mar Negro, os gregos fundaram várias cidades, entre elas Bizâncio, que seria no futuro a capital do Império Romano Oriental. Os gregos também fundaram colônias no Egito, no norte da África, no sul da Itália, a Magna Grécia, e nas costas da Espanha e da Gália, que é hoje a França. As novas cidades eram autônomas, ou seja, independentes. Apesar disso, os colonizadores mantinham os costumes e ideais que eram cultivados na Grécia. Assim, a Grécia continental se transformou no centro de uma associação de cidades independentes, espalhadas pelo Mediterrâneo. Os gregos criaram lendas sem fundamento histórico, ou seja, que ninguém podia provar se realmente tinham acontecido. Mesmo assim, essas lendas foram aproveitadas por poetas e artistas.
Antes que os gregos conhecessem a escrita, trovadores e poetas percorriam as cidades cantando e contando suas lendas. A Ilíada e a Odisseia, os poemas escritos por Homero, são uma reunião de todas essas lendas e mitos que circularam de boca em boca durante séculos. A Ilíada conta a história da guerra e a tomada de Troia, cujos principais protagonistas foram os deuses e os reis da Grécia heróica. A Odisseia conta a aventura de Ulisses, rei de Ítaca, ao volta da guerra de Troia. Penélope, sua mulher, esperava-o. Acreditava que ele estava vivo, ao contrário do que dizem todos aqueles que tinham inveja de Ulisses. Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Então vamos começar a falar pelo período arcaico. Esta é uma época de hegemonia e imperialismo do mundo grego. Destacam-se as principais cidades-estados, Atenas e Esparta, as quais desenvolveram modelos políticos e organização social bastante distintas. Enquanto Esparta tornou-se uma cidade altamente militarizada e oligárquica, Atenas destacou-se pela primazia da democracia aristocrática. É importante lembrar que o conceito de democracia entre os atenienses não se equivale ao que nós concebemos atualmente, pois tanto as mulheres como os escravos e os estrangeiros não possuíam o direito de participar das decisões políticas na polis. Na Atenas antiga, os únicos indivíduos a possuírem plenos direitos políticos eram os considerados cidadãos, ou seja, homens livres, filhos de pais atenienses e membros da classe aristocrática. Eram eles que se reuniam em assembleia nos anfiteatros para decidirem os rumos da política local. Como era a vida em Esparta? Esparta foi uma das principais polis, cidades-estados da Grécia Antiga. Situava-se geograficamente na região sudeste da península do Peloponeso. Destacou-se no aspecto militar, pois foi fundada pelos dórios. Em Esparta, a sociedade era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais onde havia pouca mobilidade. A sociedade estava composta da seguinte forma: esparcíatas eram cidadãos de Esparta, filhos de mães e pais espartanos, haviam recebido educação espartana. Essa camada social era composta por políticos, integrantes do exército e ricos proprietários de terra. Só os esparcíatas tinham direito político. Já os habitantes das localidades no entorno de Esparta, também pertencentes à sociedade espartana, eram chamados períacos. Eram pequenos comerciantes e artesãos. Moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos políticos. Não recebiam educação, porém tinham que combater no exército quando convocados. Eram obrigados a pagar impostos. Os escravos, ali chamados de holitas, eram conseguidos por meio das vitórias militares empreendidas pelas tropas espartanas. Levavam uma vida miserável, pois eram obrigados a trabalhar quase de graça nas terras dos esparcíatas. Não tinham direitos políticos e eram alvos de humilhações e massacres. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta, combatidas com extrema violência pelo exército. Atenas foi fundada em homenagem a que chamam de a deusa da sabedoria. Os jônios construíram a Acrópole, que abrigava os edifícios públicos e o templo, numa colina. Na costa, eles construíram o porto do Pireu. Aos poucos, Atenas foi se tornando o principal centro dos jônios.
Os atenienses experimentaram várias formas de governo até chegar a uma forma que eles chamaram de democracia. No início, os atenienses foram governados por um rei, cujo poder era limitado pelos eupátridas, os bem-nascidos. Nesse momento, os atenienses foram governados por uma monarquia baseada numa aristocracia, ou seja, pelos eupátridas, que se revezavam no governo uma vez por ano. Revolta dos habitantes que não podiam participar do governo forçaram os governantes a escrever as leis, que só eram conhecidas pelos eupátridas. Drácon, um eupátrida, fez isso em 620 a.C. Ele redigiu leis que eram muito rígidas e que puniam todos os crimes com a morte. Os habitantes de Atenas não se conformaram. Fizeram outra revolta e chamaram Solon, outro eupátrida, para reformar as leis. Solon libertou todos aqueles que eram prisioneiros por dívidas, repartiu as terras que antes pertenciam apenas aos nobres, suavizou as leis de Drácon e incentivou a educação para todos os cidadãos. Para suprimir os privilégios dos nobres, ele dividiu a sociedade em 4 classes, de acordo com as riquezas que as pessoas tinham. Os que possuíam mais dinheiro e pagavam mais impostos tinham mais direitos políticos. O sistema não agradou a maioria das pessoas e Solon perdeu prestígio. Em 560 a.C., Pisístrato conseguiu tomar o poder. Começou assim o período de governo conhecido como tirania, assim chamado porque era um governo que não tinha origem legal. Pisístrato governou durante 50 anos, respeitando as leis de Solon e adotando várias medidas para proteger os atenienses pobres. Ele melhorou a agricultura, incentivou a colonização e protegeu as ciências e as artes. Atenas se tornou uma cidade muito bela. Em 508 a.C., o governo passou para as mãos de Clístenes. Ele dividiu a cidade em 100 distritos, que foram chamados de demos, habitados por todo tipo de gente, ricos e pobres, nobres e plebeus. Todos os atenienses livres pertenciam a um demo e tinham o direito de escolher os chefes. Os atenienses chamaram esse sistema de governo de democracia. A reforma de Clístenes criou os princípios da república. Esses princípios eram os seguintes: as leis nascem da vontade dos cidadãos, todos os cidadãos são iguais perante as leis, todos os cargos públicos são acessíveis aos cidadãos que respeitam as leis, e os atenienses contavam com várias instituições, por meio das quais a república se sustentava. Por exemplo, o Senado estudava as leis que seriam propostas aos cidadãos e cuidava das relações com as outras regiões. Os membros do Senado eram escolhidos pelos demos. A Eclésia, Assembleia Popular, era a instituição mais importante, da qual todos os cidadãos participavam. Ela se reunia uma vez por semana em praça pública. Lá, os cidadãos examinavam e votavam as leis propostas pelo Senado. Escolhiam os magistrados e discutiam as questões públicas, ou seja, as que diziam respeito a todos os habitantes da cidade. As decisões da Eclésia não podiam ser contestadas por ninguém. Os cidadãos eram aqueles que nasciam na cidade e cujos pais eram atenienses. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos que formavam a maioria da população de Atenas não participavam da democracia ateniense. Os estrangeiros tinham de pagar impostos e, em caso de guerra, eram obrigados a servir no exército. Em certos momentos, os escravos formaram mais da metade da população da cidade. Eles cultivavam a terra dos cidadãos e trabalhavam nas oficinas dos artesãos. Enquanto o ócio, a reflexão e a valorização das artes faziam parte do universo cultural dos atenienses. Em Esparta, a classe privilegiada priorizava a formação de soldados corajosos, obedientes e bem treinados. Alguns historiadores chegaram a afirmar que Esparta mais parecia um acampamento militar que propriamente uma cidade-estado, com vida social estável. Nessa cidade, com forte vocação para a guerra, praticamente não havia mobilidade social entre os 3 grupos existentes.
Os Esparciatas formavam a classe aristocrática, a qual era composta pelos filhos dos patriarcas que se julgavam fundadores da sociedade espartana. Ao contrário do que ocorria em Esparta, as escolas atenienses eram particulares. As escolas públicas não existiam. Aos 7 anos, os meninos cujos pais podiam pagar uma escola começavam a frequentar o ginásio, acompanhados de um escravo chamado pedagogo. Ao completar os 18 anos, registravam-se nos demos e prestavam serviço militar obrigatório. Aos 20 anos, tornavam-se cidadãos. Em Esparta, as mulheres ficavam em casa com o dever de educar filhos vigorosos. Toda sua educação era voltada aos deveres domésticos. Em Atenas, a jovem mulher era educada pelas mulheres mais velhas, mães, avós e criadas, as quais lhe ensinavam a tecer e cozinhar. Aprendiam um pouco de música e também de leitura, que iriam ser fundamentais na vida que teriam da dedicação à futura família patriarcal. Quando Aristóteles escreve Política, a ciência da felicidade humana tem como meta descobrir inicialmente a maneira de viver que leva à felicidade humana e, para tanto, dispõe da certeza de Hesíodo, quando ele disse: primeiro a casa, uma mulher e um boi no arado, pois o boi é o escravo do pobre e a casa a comunidade das necessidades diárias, onde a mulher realiza as tarefas. Ou mesmo quando apoia suas ideias para a governabilidade de uma cidade-estado nos dizeres de Romero. Cada um dita lei aos filhos e às esposas. E reafirma a posição da mulher ateniense quando observa que a moderação de uma mulher e a de um homem não são idênticas, nem sua coragem e sentimento de justiça, como pensava Sócrates. Uma é a coragem de comando, a outra de obediência, e o mesmo acontece com outras qualidades. Portanto, como podemos observar, o papel da mulher na antiguidade era reservado aos afazeres domésticos e educada para ser dócil. Grécia Antiga, Alexandre Magno. Antes de falar sobre Alexandre Magno, vamos entender os acontecimentos que antecedem seu governo. Primeiro vamos entender o que foi Grécia clássica e helenística. A Grécia clássica começa a guerra entre gregos e persas, que foi na realidade o primeiro enfrentamento de dois modos de vida e duas culturas totalmente diferentes. Isso acontece por volta de 510 a.C. a 323 a.C. De um lado estavam as cidades gregas e suas formas democráticas, do outro o Império Persa, com seus imperadores absolutistas. Depois das guerras, a cultura grega, em especial a de Atenas, viveu seu melhor momento. É por isso que os historiadores chamam esse período da história da Grécia de clássico. O período helenístico foi marcado pelo domínio do Império Macedônio sobre a Grécia, localizados em uma região ao norte da Grécia. Eram considerados bárbaros pelos povos gregos. Liderados por Filipe II, conseguiram conquistar toda a Grécia em 338 a.C., marcando o início do período. Felipe morreu em batalha, mas seu trono ficou para o filho, Alexandre Magno, que ascendeu ao poder em 336 a.C. Alexandre Magno foi um personagem histórico que deu origem a muitas lendas e mitos. Ele foi chamado de O Grande pelas incríveis façanhas que realizou. Alexandre foi aluno de Aristóteles, grande filósofo, e adquiriu uma vasta cultura. Além disso, era um excelente orador e tinha verdadeira paixão pelos esportes. Os homens e as mulheres da antiguidade
o consideravam um semideus. Na primavera de 334 a.C., Alexandre Magno desembarcou perto de Troia com um exército de 35.000 homens. Ele teria de enfrentar o exército persa, que contava com 1 milhão de soldados. Alexandre conquistou a Ásia Menor e libertou as cidades gregas que ficavam no litoral. Depois desse triunfo, Alexandre Magno derrotou os persas e capturou a família do imperador. Em pouco tempo, toda a Palestina havia se transformado numa província grega. Seu próximo passo foi invadir o Egito, onde foi consagrado faraó. Alexandre fundou a cidade de Alexandria, na desembocadura do rio Nilo, em homenagem às suas vitórias. Por volta de 331 a.C., toda a Mesopotâmia se rendeu perante o exército de Alexandre. As conquistas mudaram o caráter de Alexandre. Ele foi se tornando muito vaidoso, cometendo injustiças e até crimes contra seus amigos. Mesmo assim, ainda conseguiu conquistar a Índia. Após uma festa, Alexandre caiu vítima de uma febre violenta. Ele morreu 12 dias depois, 323 a.C., com 33 anos de idade. Quando Alexandre morreu, os generais que o haviam acompanhado em suas conquistas iniciaram uma luta feroz para repartir o império, que acabou sendo dividido em 3 grandes partes: o Egito, a Síria e a Macedônia. As cidades gregas viveram uma fase decadente, de lutas e rivalidades, até que foram conquistadas pelos romanos.